Bom dia, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Espero que hoje mais um dia que Deus renova a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a minha vida, e nós devemos agradecer. Sermos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito, né? Você teve agora mais uma oportunidade de fazer coisas novas. Deus está te dando mais um dia. Eu sempre gosto de dizer que é uma folha em branco que Deus nos deu desde as primeiras horas desse dia, certo? Essa folha em branco, você precisa escrever uma história. Qual história que você vai escrever? A sua história. Você vai escrever a sua história. Então Deus está te dando essa oportunidade. Mas e ontem? Ontem já é história. Ontem já passou. Já está na história o que você fez ontem, tudo está escrito. Mas hoje ainda nada está escrito. Precisa que escreva. E hoje a sua história só depende de você. A sua história hoje depende do que você vai fazer nesse dia. As coisas que você vai realizar, né? As coisas que você vai fazer em seu benefício, em benefício do próximo, as coisas que você precisa fazer hoje. Então, escreva uma boa história. Uma história abençoada, uma história de alegria, uma história de realizações. E tem uma coisa muito interessante, quando a gente, todos os dias, nós acordamos, nós temos muitos desafios, né? Eu sempre tenho dito isso. Mas tem um desafio que é extremamente importante vencermos esse desafio diariamente, que é o desafio de estar sempre liberando perdão. Perdão. Essa palavra tão pequena, mas tão significativa. Você precisa perdoar alguém hoje? Você precisa liberar perdão para alguém hoje? Olha só, lá na oração dominical, na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, lá em Mateus capítulo 6, muitas vezes as pessoas rezam o Pai Nosso, né, ou oram o Pai Nosso, não tem problema nenhum nisso. No entanto, às vezes não percebe às vezes o que está sendo dito ali. Quando você vai fazer a oração, está lá, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E, olha só, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Preste bem atenção nessa palavra aqui. Talvez você esteja fazendo a oração do Pai Nosso e essa oração tem sido como condenação para você. Pode acontecer. Como assim? Porque olha o que, a Bíblia está dizendo, olha o que Deus está falando, olha o que Jesus está dizendo nesse texto. Quando você orar, você vai dizer: perdoa, Pai, perdoa as minhas faltas, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado o outro. Olha só. Você tem perdoado aqueles que têm te ofendido? Aqueles que de alguma forma trouxeram algum prejuízo para você? Porque se você não tem perdoado, olha, quando você faz a oração do Pai Nosso, olha o que você está dizendo. Pai, me trate exatamente como eu tenho tratado o outro. E logo nesse mesmo texto, já no final, Jesus diz assim: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então, percebe a importância disso? Como que eu tenho perdoado? Eu tenho perdoado de fato? Porque se eu não perdoo, se eu me recuso a perdoar, primeira situação, eu estou pedindo para Deus me tratar do jeito que eu trato o outro. Então Deus não vai me perdoar. Jesus disse que se eu não perdoar aquele que me ofende, Deus também não vai me perdoar. Se eu vou pedir perdão para Deus, por que eu vou te perdoar? Você não tem a capacidade de perdoar o seu próximo. Então veja a seriedade disso, né? A outra coisa também que eu quero falar ainda a esse respeito é o seguinte: tem pessoas que pensam que
guardar mágoa, ressentimento, raiva, ódio até de alguém e não liberar perdão, é como se ela acha que é como se ela estivesse tomando veneno e achando esperando que o outro morra. Veja, a falta de perdão, ele só prejudica a pessoa que não libera perdão, a pessoa que não perdoou. Então eu quero declarar para você nessa manhã, libere o perdão, tire essa carga de você, não fique carregando isso. E é justamente o terceiro ponto que eu quero falar. Olha só, quando a gente não perdoa alguém, a gente carrega essa pessoa todos os dias. Todos os dias. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, eu acordei, o dia estava até bom, mas você acredita que logo quando eu fui sair de casa, eu encontrei aquela pessoa? Pronto, meu dia acabou. Quantas pessoas falam isso? Ou se não, fala assim, você está conversando com ela, de repente você cita um nome que é idêntico ao nome da pessoa que a ofendeu. Ela, pronto, lembrou do caso, lembrou da situação, perdeu o dia. E olha que coisa, tem pessoas que Deus dá um dia como esse, maravilhoso, e ela já perde o dia todo só porque lembrou do nome de alguém que a ofendeu. Não faça isso. Até porque, deixa eu te falar uma coisa, na maioria das vezes, aquela pessoa que você não suporta ouvir o nome, que você se recusa a perdoar, ela está vivendo a vida dela tranquila. Ela está vivendo a vida dela na boa, fazendo as coisas dela. Você que perdeu o seu dia. Olha que coisa triste. Você perdeu o seu dia porque lembrou do nome da pessoa. Então eu quero fazer um apelo para você. Por sua causa, para o seu bem, perdoe. Perdoe. Libere perdão para quem quer que seja. Não guarde isso para ninguém, porque isso só faz mal para você. A própria ciência já comprova que muitas doenças psicossomáticas, elas vêm em decorrência realmente da falta de perdão. Pessoas têm sintomas dos mais variados e vai fazer um exame e biologicamente está tudo bem, está tudo certo, mas o psicológico tem provocado enfermidades espirituais também, além das enfermidades físicas. Então, perdoe, seja qual for a situação. Libere perdão. Jorge, eu não consigo perdoar. Peça a Deus. Peça a Deus. Se achegue a Deus. A palavra de Deus diz que a gente, quando precisa orar com intensidade, a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta e oramos ao nosso Pai Celestial em secreto. Ali significa intimidade. E a palavra diz que nessa intimidade o Senhor nos ouve. O Senhor nos abençoa. Então, se você tem dificuldade de fazer isso, faça, não perca tempo, peça perdão, libere perdão, perdoe. Para quê? Para que você tenha uma vida abundante, uma vida abençoada. Essa é a minha dica de hoje, que você possa meditar nisso e não perca o seu dia. Hoje tem um dia abençoado aí para você escrever a sua história. Escreva a melhor história possível, tá certo? Para que, ao passar esse dia, tudo isso que aconteceu hoje se torne uma história que você vai lembrar do dia em que você liberou perdão para aqueles que te ofenderam. Que Deus te abençoe. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode me chamar. Alguns já sabem meu contato. Se você não sabe meu contato, coloca lá no comentário. Eu preciso mais informações, alguma coisa nesse sentido, que eu terei o maior prazer de estar explicando para você. Tá bom? Fique com Deus, fique em paz.